Então, na aula de hoje, a gente vai entrar no método das forças, que é o primeiro método que a gente vai estudar aqui na disciplina para análise de estruturas hiperestáticas. Então, aquela matéria da aula passada, do princípio dos trabalhos virtuais, a gente vai utilizar direto dentro do método das forças. Mais ou menos, a ideia do método das forças é a gente transformar a solução, análise estrutural de um problema hiperestático numa sequência de cálculos de deslocamentos de sistemas isostáticos. Tá? Então, exaustivamente vai ter o PTV durante a aula. Beleza? Então, o foco sempre na nossa disciplina seria a análise de esforços de estruturas hiperestáticas. Tá? Então, como é que vai funcionar aqui o método das forças? A hipótese básica dele é que a estrutura está em regime elástico linear. Tá? Qual que é a grande vantagem quando a estrutura está nesse tipo de regime? É que a gente consegue utilizar o princípio de superposição. Beleza? Então, quer dizer, se uma estrutura resultante de uma estrutura pode ser escrita como um somatório de seus carregamentos, etc., individuais. Tá? Então, como eu comentei agora há pouco, o método das forças vai fazer o quê? Ele vai transformar essa análise de uma estrutura hiperestática que a gente não sabe como fazer ainda, uma sequência de cálculo de deslocamentos de estruturas isostáticas. Tá? Então, basicamente, a gente vai ter uma parte de pensar aqui do exercício, que é essa sequência, vou detalhar melhor nessa sequência aqui abaixo, e depois vai ser bem braçalzão, tá? Vai se calcular deslocamentos de estruturas isostáticas para diversos casos. Tá? Então, a parte de pensar mesmo são esses dois primeiras etapas, que a gente vai vendo dentro de um exemplo que fica mais fácil de explicar, que é liberar a estrutura, ou seja, transformar a parcela hiperestática dela em carregamentos aplicados ou hiperestáticos, e depois decompor essa estrutura liberada utilizando aí o princípio de superposição dos efeitos. Tá? Então vamos ver aí no exercício como isso funciona para ficar mais intuitivo. Então, o nosso exercício exemplo seria essa viga aqui hiperestática. Então notem que ela é bem parecida com a viga da aula passada, só tem incluída aqui essa reação, esse apoio em B. Tá? Então esse apoio em B não deixa que a estrutura nesse ponto B se desloque na vertical. Beleza? Então se a gente for contar aqui o número de reações que a gente tem que calcular e o número de equações de estática, a gente vai ver que o número de reações é maior. Então, vamos dizer, teríamos 3 reações aqui no ponto A e uma no ponto B. Então, seriam 4 reações. A gente tem 3 equações de estática, ou seja, a gente tem uma estrutura com grau de hiperesticidade igual a 1. Tá? O número de reações que a gente tem que calcular excedente ao número de equações de equilíbrio. Beleza? Então, tudo que for acima de 3 vai contar como hiperestático. Quanto mais reações acima de 3, maior é o tal do grau de hiperelasticidade da estrutura. Beleza? Então, para resolver esse exercício, a gente vai considerar apenas os efeitos da flexão, ou seja, quando for aplicar lá o princípio dos trabalhos virtuais, a gente despreza o cisalhamento novamente e lida somente com a flexão. Tá? E vamos considerar que para essa viga tem rigidez constante, ou seja, aquela parcela EI que aparece dentro da flexão é o mesmo, é constante ao longo do seu comprimento L inteiro. Beleza? Então, vamos ver como é que a gente resolve esse exercício. O primeiro passo que tinha naquela sequência de etapas era liberar a estrutura, ou seja, a gente vai substituir o apoio em B, que a gente tinha aqui nesse slide, por um hiperestático. Tá? Então vamos substituir o apoio por uma força que a gente não conhece. Vamos chamar essa força de x1. Tá? Então o que é importante? A gente sempre colocar o hiperestático na direção que o movimento está sendo impedido. Então a nossa estrutura aqui, esse apoio em B está impedindo o movimento na vertical,
Então, logicamente, quando eu removi aquele apoio, eu vou colocar aqui uma força na vertical. Beleza? Posso colocar ela tanto para cima quanto para baixo. No final das contas, dos cálculos, se sair com um valor negativo esse meu x1, eu vou saber que eu errei aqui. Caso, como esse aqui é um exemplo bem simples, bem intuitivo, a gente sabe lá que o x1, a reação vai estar para cima. Tá? Então notem, se a gente soubesse o valor desse x1, esse problema seria um problema isostático. Beleza? Teria uma viga com as 3 reações para serem determinadas aqui no ponto A, um carregamento dessa carga distribuída e do hiperestático. Tá? Então a primeira parte foi feita, que é liberar a estrutura e transformar ela numa estrutura isostática. A segunda parte agora é decompor a estrutura em diversos sistemas. Tá? Então a estrutura original seria essa aqui, ou no caso sem o apoio com aquele hiperestático x1 aplicado. Vamos transformar ela num somatório de efeitos de diversos sistemas. Como a gente tem aqui 2 carregamentos aplicados, vamos montar um sistema só para o carregamento externo e outro sistema só para o hiperestático x1. Alguém chamou aqui de uma mãozinha levantando? Alguém quer falar alguma coisa? Tá, se quiserem falar, fazer pergunta, é só fazer, não precisa levantar a mãozinha aí do negócio. Tranquilo. Fala. Tô, aham. Aí vai estar no Moodle lá o link em seguida. Então, beleza. Voltando lá, então a gente liberou a estrutura, ou seja, trocou uma reação que era o valor da hiperesticidade igual a 1, trocamos pelo hiperestático x1 e vamos agora decompor essa estrutura em diversos subsistemas. Esse sistema 0 é sempre a estrutura liberada só com o carregamento externo, tá? Então só com a carga distribuída aplicada. Se tivessem outras cargas, carregamentos externos aplicados, todos estariam aqui no sistema 0. Tá? E vamos colocar mais agora o efeito aqui do nosso hiperestático x1. Como é que a gente vai colocar o efeito do hiperestático x1? A gente vai colocar assim o módulo dele vezes o efeito de uma carga unitária aplicada onde que ele está. Beleza? Então é como se a gente estivesse chamando esse cara aqui de uma carga unitária, onde estava o x1 vezes x1. Tá? Essa questão de colocar essa carga unitária, depois a gente vai entender melhor quando tiver estruturas com grau de hiperesticidade maior do que 1, 2, 3, 4. A gente vai ver por que mesmo a gente coloca aqui essa carga unitária para cada um. Para esse nosso caso aqui, de grau de hiperesticidade igual a 1, pode parecer meio sem sentido fazer essa modificação. Tá? Então, acreditem primeiro que professor, que isso aqui vai ser útil, e depois a gente mostra lá que é útil mesmo. Tá? Então, o que a gente vai ter? Sistema 0 e sistema 1. Tá? O que vai acontecer no ponto B em cada sistema desse? Notem aqui que, como a estrutura está liberada, no sistema 0, quando você aplicar o carregamento externo Q, vai gerar um deslocamento nesse ponto. Beleza? E, da mesma forma, quando você aplicar essa carga unitária aqui, vai gerar um deslocamento no subsistema 1. A ideia aqui é a gente fazer que esses deslocamentos sejam iguais a zero, ou seja, a soma deles seja igual a zero, para a gente conseguir recuperar a nossa estrutura original. Beleza? Então vamos ver lá como é que a gente dá nome para esses caras. Então, para esse primeiro caso aqui do meu sistema 0, o que eu vou ter? Vai ser o deslocamento delta. O delta vai ter sempre 2 subscritos aqui, o i e o j. Então, como é que a gente vai dar o número do i e como é que vai dar o número do j? Então, o delta ij é o deslocamento causado pelo carregamento j. Tá? Então, o número do carregamento é aquele cara associado ao sistema. É quem está causando esse deslocamento. Então, no nosso caso, o J aqui do sistema 0,
J é igual a zero. Por quê? Porque quem causa esse deslocamento é o carregamento externo. Sempre que é externo a gente vai chamar de zero. Tá? Então, o ΔJ é o deslocamento causado pelo carregamento zero externo no grau de liberdade associado ao hiperestático I. Tá? Então, o I seria qual hiperestático estaria impedindo esse movimento. Então, se a gente olhar aqui para a nossa figura, quem que estaria impedindo esse movimento? Seria o apoio em B, ou seja, o hiperestático X1. Então, a gente tem lá que o I é igual a 1. Beleza? Então, o nome desse deslocamento aqui vai ser delta, com subscritos 1, 0. Então, o delta 1, 0 é o deslocamento causado pelo carregamento zero, ou seja, carregamento externo, no grau de liberdade associado ao hiperestático 1. Espalhado X1, que é quem impediria esse movimento. Beleza? Vamos tentar então dar um nome para o segundo caso, tentando usar essa mesma lógica aí. Então vai ser o delta. Esse cara aqui, o I é o hiperestático que estaria impedindo esse movimento, ou seja, o apoio em B lá, que é o hiperestático X1. E quem que está causando esse movimento, que é o valor do Jzinho? É o próprio X1. Então seria o delta 1. Beleza? Essa é a ideia de dar nome a esses dois deslocamentos. Beleza? Então, o que tem que acontecer para esse caso decomposto ser igual à estrutura original? A gente sabe que o deslocamento lá no ponto B tem que ser nulo. Então, para isso aqui ser igual à estrutura original, o delta 1, 0 mais o delta 1 vezes o módulo de x1 tem que ser igual a zero. Essa é a nossa condição de compatibilidade lá. Beleza? Então, para forçar isso aqui ser igual à nossa estrutura original, a gente tem que obedecer essa condição que está sendo mostrada aqui na tela. Beleza? Então, olhando para essa equação, o que a gente tem? Delta x1 é a nossa incógnita. No final das contas, vai ser a reação no ponto B. O delta 1, 0 e o delta 1, 1 são deslocamentos de sistemas de estruturas isostáticas, que a gente consegue calcular utilizando, por exemplo, o princípio dos trabalhos virtuais. Beleza? Então, para resolver essa estrutura, fazer análise estrutural, o que a gente precisa fazer? Calcular esses dois deslocamentos. Calculando eles, a gente tem o valor de x1, que é a reação em B, e depois, com as outras equações da estática, a gente calcula lá as duas reações que aparecem aqui no ponto A, o RA e o MA. Beleza? Então vamos agora partir para o cálculo desses caras. Então, primeiro caso aqui, vamos ter que calcular aquele deslocamento delta 1, 0, que foi exatamente o primeiro exemplo da aula passada. Então notem aqui que a gente calculou esse cara, ele tinha essa intensidade e ocorre para baixo. Beleza? Agora vamos calcular o deslocamento delta 1, que seria o deslocamento aqui no balanço causado por uma carga unitária. Então, essa carguinha que eu coloquei aqui tá em preto seria, vamos dizer, do sistema real. Essa carguinha unitária, ela vem lá do método das forças. Tá? Então, para calcular esse deslocamento causado por ela, eu crio um sistema virtual. Logicamente, como eu tenho uma carga unitária, eu replico ela aqui e fica o sistema real igual ao sistema virtual. Qual que é a vantagem disso? Que a gente tem sempre que os Mzãos, os Mzinho, os Nzão, Nzinho, etc. vão ser iguais nesses dois sistemas. Tá? Então, para calcular as equações do momento e usar o princípio dos trabalhos virtuais, a gente vai passar a seção tendo sempre a mesma origem.
x aumentando da esquerda para a direita. Se a gente passar a seção e olhar só para a direita, a gente vê que essa carga unitária está causando um momento aí de intensidade x. Tá? Então aqui no slide só saiu errado, para corrigir aqui. Então a equação do momento é x positivo. Por quê? Porque ela está gerando um momento na seção nessa direção. E se nós lembrarmos da nossa convenção, se eu tenho uma seção, minha convenção de momentos positivos é essa aqui. Beleza? Então temos mzão e mzinho. Se a gente substituir na fórmula do princípio dos trabalhos virtuais, vamos ficar com essa integralzinha para resolver. Então sempre vai cair numa integral de polinômio, que é sempre tranquilo de ter a solução. Aplicando os limites da integração, a gente chega aqui no valor desse deslocamento Δ1. Então notem que esse deslocamento ele tem essa intensidade e ocorre para cima. Beleza? Com isso a gente pode voltar para a nossa equação de compatibilidade. Tá? O único cuidado que a gente tem que tomar ao utilizar essa equação é o seguinte: os deslocamentos vão entrar nela com a convenção de sinal positivo que eu estou escrevendo aqui. Então, se o deslocamento for para a direita, para cima, ou a rotação for no sentido anti-horário, eles são positivos. Caso contrário, o deslocamento entra com sinal negativo aqui nessa equação. Tá? Então, por exemplo, o nosso Δ1 zero. Se nós voltarmos os slides, ele tem essa intensidade e acontecendo para baixo. Ou seja, se a gente olhar para a nossa convenção de sinal, esse cara está negativo. Beleza? O Δ1, a gente tem, voltando aqui, essa intensidade. Para cima, então ele vai entrar positivo na equação de compatibilidade. Por isso que ele está positivo aqui. Beleza? Vezes x1 igual a zero. Então agora a gente isola o x1 na equação e obtemos finalmente aí o valor da reação no ponto B. Tá? O que significa ele sair com sinal positivo nessa equação? Quer dizer que a gente acertou essa direção aqui. Beleza? Ou acertamos essa direção quando a gente escreveu lá no primeiro passo, quando a gente trocou a reação pelo hiperestático. Beleza? Então só tem que tomar um cuidado com esses detalhes dos sinais para a gente não se perder. Tá? Desculpa, pode repetir a pergunta? É uma hipótese básica do nosso método aqui. A gente tira a reação e põe o hiperestático no lugar dele. Então, eles são a mesma coisa, vamos dizer assim. A gente só troca o nome de reação para hiperestático. Nada. Então, vejam. Agora, se a gente olhar para a nossa estrutura, a gente conhece o valor de RB. Tá? Então, para calcular o RA e o MA que aparecem aqui no apoio da esquerda, basta vocês utilizarem as equações da estática. Beleza? Somatório de força, de momento, igual a zero. Então, fazendo isso, a gente chega aqui tanto no valor da reação em A, quanto de momento em A. Tá? Então, se você tem as reações, todas as reações de uma estrutura hiperestática, para finalizar o problema, basta você desenhar os diagramas. Tá? Então, com as reações em mãos, desenho, a confecção dos diagramas é exatamente a mesma coisa que vocês tinham lá em estática. Beleza? Não tem nenhuma diferença. Então aí no quadro, por exemplo, está sendo mostrado o diagrama de esforço cortante no momento de fratura para esse problema. Tá? Para os valores aí de Q igual a 10 km por metro e L igual a 3 metros. Beleza? Essa é a ideia então do método das forças. A gente viu que a gente trocou, vamos dizer, fez o cálculo de uma estrutura hiperestática ser aí a solução de, no nosso caso aqui, dois problemas de deslocamento de estrutura isostática.
Antes de continuar, alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida desse comecinho? Beleza. Então o que a gente tem aqui? No nosso exercício, a gente começou, aqui a gente tem a estrutura original, eu escolhi tirar essa reação em B e substituir por esse peristático da força vertical aqui, x1. Tá? No mesmo exercício, a gente teria outras opções. Por exemplo, na estrutura original, você poderia também remover o engaste aqui e substituir ele por um hiperestático x1 que representaria aqui a rotação, o momento no ponto A. Então, para isso, para resolver o problema, o que você teria? Também sistema 0, sistema 1, ao invés de você calcular deslocamentos, estaria calculando rotações aqui. Beleza? Essa é a ideia outra forma de você solucionar o mesmo problema. Professor, tem uma pergunta. Pode fazer. No slide anterior ali, a utilização do diagrama e tal, a gente faz manual ou a gente já joga ali o software para obter? Aqui, como esses exercícios mais básicos, é legal você ir fazendo à mão para manter um pouco na mente, assim. Para efeito de trabalho, vocês vão fazer tudo gerar eles no software. Então, o que a gente viu aqui basicamente nessa aula? A gente consegue calcular as reações de estruturas hiperestáticas com uma série de cálculos de deslocamentos e rotações, ou rotações de estruturas isostáticas. Então, como o slide passado mostrou, para o mesmo problema você tem diversos caminhos de solução. No nosso caso, a gente resolveu aqui tirando lá o apoio em B e substituindo por um hiperestático de força. No slide anterior, aqui outra opção seria tirar um engaste e substituir aqui por um hiperestático de momento. Então, quando você tem um hiperestático de momento, você calcula a rotação. Quando você tem um hiperestático de força, você calcula o deslocamento. Isso pode falar. Digamos que a gente aplica o contrário que a gente tinha, digamos, de análise estrutural, seria aplicar um momento onde tem mais incógnito, se facilitaria. Nesse caso, a gente aplica onde tem menos incógnito. Mais fácil, deu certo? Eu acho que sim. Você tem que sempre dar uma olhada assim e ver em que lugares a tua equação do momento vai ter menos termos. O mais crítico é aqui. Se aplicando no outro lado aqui para o caso do sistema não tem um grande coisa, mas para esse caso aqui, onde se tendo aquela na figurinha que fica mais fácil. Que queira ou não, você tem que passar passar uma origem aqui ou uma origem no outro lado, né? Então, se você passar a origem aqui, a tua equação do momento vai ter lá a intensidade do x1, vai ter mais o valor daquela reação em A e mais a contribuição da carga distribuída. Então, daí, quando você for jogar na integral para resolver o PTV, esses caras vão ficar maiores. O resultado vai ser sempre exatamente o mesmo, só que daí dá mais trabalho no caso aqui que estão resolvendo à mão. Então, o caminho é sempre olhar aonde que a tua equação de momento te daria menos termos para não aumentar lá o tamanho da integral. Nada. Então, para essa aula, o que eu deixo como tarefa sugerida? É vocês resolverem o mesmo problema, agora com
trocando aqui o engaste pelo hiperestático X1. Tá? Então, é sempre legal lembrar que aqui o delta 1 agora seria essa rotação. Então, para você calcular a rotação, você vai aplicar lá rotações unitárias ao invés de cargas unitárias. E o sistema S1 vai ficar igual lá o sistema que você tinha aqui. Beleza? Mais perguntinhas dessa aula? Deixa eu só verificar aqui um exercício. Beleza. Então fica aqui a parte expositiva da aula, encerra aqui. Fica esse exercício como uma tarefa sugerida. E na aula que vem a gente já começa a entrar aí com os efeitos de hiperesticidade do projeto estrutural. Vai focar bem o que causa uma estrutura ser hiperestática quando a gente está desenvolvendo o projeto estrutural, as diferenças entre práticas entre o hiperestático e o isostático. Beleza? Eu vi